Senhores, eu esse dia estava no centro da cidade e de repente passou por mim do nada um carro que até então eu nunca tinha visto. Eu já conhecia, mas nunca tinha visto de perto. Um Chevrolet SSR. E pelo nome você deve se perguntar, é um supercarro, talvez um coupé sport. Não, não é nada disso, não é nada carro com linhas pensadas para cortar vento, aerofólio gigante, nem design voltado para entregar o máximo de downforce possível. E se eu te falar que é uma picape? E talvez seja a picape mais ousada que a Chevrolet já fez na história. Porque só para você ter uma ideia, essa picape é conversível. Mas como que uma picape pode ser conversível? Curioso, mas a Chevrolet fez isso com maestria. E vendo esse carro hoje me fez lembrar de um pedaço bem interessante da história automotiva lá no começo dos anos 2000, onde algumas montadoras queriam trazer um ar clássico para suas criações, mas sem perder as linhas modernas, o Retro Style. Mas vamos trocar essa ideia sobre essa época e sobre esse carro depois da vinheta. Moça da boina na área e vamos falar de carro do jeito certo. Senhores, nos anos 70 e 80, o design dos carros do mundo todo estava seguindo um caminho mais reto, mais quadradão. Só que antes disso, desde os anos 30, a gente tinha um arredondamento dos designs ali dos carros. O auge foi ali na década de 50, de 60, onde a gente teve carros com formas bastante, vamos dizer assim, orgânicas, como o Cadillac Eldorado e aquele seu famoso rabo de peixe. Mas chegou a década de 70 e essa tendência começou a ficar de lado. Então a partir daí você tem carros mais retos, como Ford Galaxy, por exemplo. As Mercedes da época já estavam mais quadradonas. Pegar um exemplo aqui, o W116, por exemplo, é um exemplo perfeito. Nos anos 80, não preciso dizer nada, né? A maioria dos carros eram com esse design mais quadradões. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. A gente teve o Gol, o Uno, o Monza, Corcel, Del Rey, por aí vai. E olha só, nessa época acreditavam que carros mais retos, a eficiência seria melhor. Na teoria, carros com linhas retilíneas, com traços poligonais, triangulares, quadrados, cortariam mais o vento como se fosse uma ponta de flecha. Hoje a gente sabe que não é bem assim. E se você pegar o contexto da década de 70, a gente estava numa crise de petróleo, senhores. E linhas retas eram mais fáceis de produzir em larga escala e aproveitar mais o espaço físico do carro. E uma coisa bem legal também, e talvez você não saiba, é que os vidros influenciaram muito nessa tendência mais reta na época. Então vidros mais curvos e cortes redondos eram mais caros de produzir, e isso encarecia bastante no valor final do carro. Mas aí, há pouco mais de 2 décadas atrás, ali nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, com o avanço da tecnologia, descobriram que os carros mais redondos cortavam melhor o vento, assim sendo mais eficiente em rodovias e estradas e, consequentemente, mais econômico no final do mês. Então ali a gente pode pegar o exemplo do Ford Ka, do Corsa, Peugeot 206, Citroën C3, bem redondinho ali, o Audi A3. Isso são alguns dos exemplos aqui no Brasil que fizeram bastante sucesso. E até mesmo nos supercarros a gente vê esse fenômeno acontecer. A gente pega ali uma Ferrari Testarossa, por exemplo, e compara com uma Modena, ou uma F40 e compara com uma F50, ou até mesmo pegar um Porsche 964 e comparar com uma 996. A gente consegue observar esse arredondamento das linhas. Então voltava a tendência de arredondar os carros de novo, mas dessa vez com o objetivo: reduzir o consumo energético e sem perder o estilo. Foi olhando para esse estilo que algumas montadoras começaram a olhar para o futuro, mas pensando ainda no passado. Engenheiros, designers, desenhistas dessa época parece que estavam numa vibe, vamos dizer assim, mais clássica. Então ali na década de 90, no finalzinho dela e no começo dos anos 2000, o Retro Style, o estilo neoclássico, ganhou muita força. E esse estilo nada mais é do que pegar elementos e traços de carros antigos e trazer para o mundo moderno, misturando ali o clássico com o novo. Aí você pega ali paralamas alargados, faróis parecendo da época, redondinhos, com bordas cromadas, por exemplo. Traços que remetem aos carros dos anos 50 e dos anos 60. E para citar alguns exemplos, a gente tem ali o New Beetle,
que é uma recriação ali do Fusca dos anos 50. O Alpine A110, por exemplo, que é uma recriação do Alpine A110, aquele antigão. O Fiat 500, que a gente tem uma recriação nova também, pegando ali lá da década de 60. Ford GT, a gente tem uma recriação ali do começo dos anos 2000 e pegando a recriação da década de 60 de Le Mans. A BMW Z8, que é uma recriação ali da BMW 507. O PT Cruiser também entra nessa lista, com carro com linhas únicas ali. É feio, feio. Eu acho aquele carro feio, mas não deixa de ser um retro style. O Plymouth Prowler, para mim, é o que mais representa esse estilo, que é um carro bem exótico ali, de tudo diferente do que já foi criado. E se você quiser que eu traga um vídeo só sobre ele, deixa aí nos comentários. Mas o Chevrolet SSR é um desses carros que mistura muito bem esse conceito com o retrô e pegando um pouco ali o que seria o futuro. O carro foi lançado em 2003 e foi produzido até 2006. Tempo onde os engenheiros, projetistas, tinha carta branca para criar umas maiores loucuras do mundo automotivo. E é de loucura automotiva que a gente gosta, né mesmo? O carro nitidamente foi inspirado no Advanced Design da GM da década de 60. E olhando para ele, você logo lembra dos primeiros modelos dessa picape. E eles fizeram ali como se fosse uma recriação. Pegaram ali elementos da década de 60 e botaram meio que num conceito ali. Os paralamas são bem alargados, as grades frontais lembrando as grades ali da época, os faróis arredondados e as linhas que faziam com que o SSR tivesse uma cara ali de hot rod até, ao melhor estilo Chip Fuse. Tudo ali para remeter também à década de 60 e à década de 50. E o mais engraçado é que mesmo que a gente olhe algo do passado, que o carro de 2003, né? A gente tá olhando, parece que tá olhando para o carro do futuro, como se fosse um conceito, e eu acho isso muito louco. Mas vamos ao que interessa. Debaixo do capô ele tinha um 5.3 V8 de 300 cavalos, e nas últimas versões ele ganhou um 6.0 do Corvette, que podia entregar ali até 400 cavalos de potência. E como falei lá no começo do vídeo, ele é uma picape, mas ao mesmo tempo é um carro conversível. A capota era retrátil e com design parecendo uma bolha ali, bem interessante. Eu sou um amante dos carros dos anos 90, 2000. E pensar que um carro bem diferente desse foi produzido nessa época, cara, pra mim é a melhor prova de que essa época dos anos 90 e 2000 foi a época de ouro dos carros, de todas as marcas possíveis. Era uma época em que realmente apaixonado por carro tava no projeto e não só um bando de engravatado querendo vender mais e botando multimídia diferente para poder vender uma versão diferente do carro. É muito interessante você pegar essa época dos carros, outras épocas também, e ver que, cara, tudo bem, não foi muito para frente, foi de 2003 a 2006, mas que tinha gente que gostava de carro, sabe? Tinha gente que tava ali no projeto não só para vender, mas também para fazer com que para fazer carro para entusiasta, velho. É isso que eu acho interessante. E é difícil ver isso hoje, muito difícil. E que eu saiba, tem 31 unidades aqui no Brasil. E quando eu vi esse carro, eu falei, cara, velho, eu não acredito que eu tô vendo esse carro na minha frente. Parece que você, cara, parece que você volta no tempo, sabe? É muito interessante, velho. Muito interessante mesmo. Muita gente não vai gostar muito desse carro, não. Vai achar feio, vai achar esquisito. Porém, eu acho totalmente ao contrário. Eu acho esse carro, assim, envelheceu muito bem. É um carro que você olha pra ele e vê, cara, é um carro conceito que tá ali, sabe? Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já conheciam esse carro, o Chevrolet SSR? Vocês conhecem alguns outros exemplos de carro nessa mesma pegada? Retro style, neoclássico? Deixa aí nos comentários. E o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E se quiser saber como a Ford derrotou a Ferrari na corrida mais perigosa do planeta, clica aqui e até o próximo vídeo. Valeu!